O NT Vale está de volta e quem está aqui no estúdio com a gente é a psicóloga Júlia Gaschi. Hoje a gente vai conversar com ela sobre um assunto muito importante para o nosso dia a dia, principalmente para crianças e adolescentes. Como nós temos vivido muito tempo conectados, o vício em telas pode acarretar aí em diversos problemas sociais. Mas também a gente não pode ignorar o fato de que a tecnologia é um recurso muito rico e que pode ser usado para fins de estudos, de comunicação e vários outros, né? Então, como a gente faz para equilibrar esse uso sem ficar viciado? Ou como tentar escapar dessa dependência, né? É sobre isso que a gente vai conversar para te mostrar como fazer um detox digital. Júlia, boa tarde. Muito obrigada por ter vindo aqui tirar essas dúvidas pra gente. Eu que agradeço. Júlia, a primeira coisa que a gente quer abordar, quais são os sinais, os principais sinais, né, de uso excessivo de telas e como que a gente pode fazer para combater isso? Tá, então assim, quando a gente fala de uso excessivo de telas, a gente tem desde sinais fisiológicos até sinais emocionais. Então, por exemplo, tem muita pessoa hoje em dia que está ficando com fadiga ocular, porque olha tanto para o celular é uma coisa tão pertinha que fica com irritação, fica com secura nos olhos, fica com várias coisas que prejudicam. Qualidade de sono. Hoje em dia o pessoal está usando o celular na hora de dormir e o celular ele emite a luz azul que atrapalha o sono, deixa a pessoa em alerta. E isso também vai atrapalhar aí numa qualidade de vida da pessoa, porque se você não dorme direito, você não consegue se desenvolver direito. Fora questões emocionais. Então, a gente está tendo muito problema, principalmente entre os jovens, mas não só entre os jovens, como isolamento social. Então, as pessoas, os jovens principalmente, eles não interagem mais, nem dentro de casa, muitas vezes nem fora de casa. Então, eles ficam o tempo todo ali, interagindo às vezes na rede social, mas não é a mesma coisa. E a gente tem também questão de concentração, autoestima. Existe já muito estudo que fala sobre a incidência de ansiedade e depressão correlacionados com a rede social, que querendo ou não, você fica ali olhando e se comparando ali o tempo todo, né? E realmente para você conseguir ter um uso saudável, a gente vai precisar criar estratégias que tragam um equilíbrio, né? A gente precisa aprender a usar as redes sociais de um modo saudável, então de um modo que seja bom pra gente, e deixar de usar ela em excesso, porque é o que a gente faz. A gente usa em excesso. Então a média nacional é 3 horas e meia para ficar no Instagram. E isso falando dos adultos. Quando a gente fala dos adolescentes, muitas vezes que jogam e que muitas vezes estão estudando até, eles ficam muito mais tempo. Isso não é saudável. Inclusive, é sobre isso que eu quero te perguntar, a questão do tempo. Quanto seria ali um tempo saudável, né? A Organização Mundial da Saúde, ela fala que crianças abaixo de 1 ano de idade não devem ter uso de tela nenhum. De 1 a 5 anos de idade é limitado a 1 hora por dia. E acima, entre 5 e 17 anos, eles já falam de entre 1 e 2 horas por dia. O que eu acho que, assim, muito saudável e muito legal na teoria, mas na prática é difícil de ser aplicado, né? Sim. E aí, como é que a gente faz para trabalhar esse detox das redes sociais, da tecnologia, principalmente com as crianças e os adolescentes, mas como você falou, nós adultos também sofremos disso, né? Então, conta aí pra gente o que a gente pode fazer, tanto pelas crianças e pelos adolescentes, quanto pra gente também, para que a gente consiga aí fazer esse detox. Tá. Para fazer o detox, primeiro a gente tem que ter muita consciência do porquê que a gente usa. Quando eu vejo essa questão do consultório, os clientes trazem para mim, não, porque eu fico muito na rede social, eu falo assim, qual é a função da sua rede social? O que você faz? Porque tem muita gente que entra na rede social para consumir conteúdo, para aprender, para estudar, isso aí é bacana. Tem muita gente que usa para nada, para ficar olhando ali vídeo só para passar o tempo. Então a primeira coisa que eu falo é entender qual é a função. Entendendo a função de você usar a rede social, você pode se limitar a usar. Então se eu uso só para me distrair, só porque eu não quero pensar em nada, que a gente faz muito, eu vou arranjar outra atividade para substituir essa. Então eu vou ler um livro, eu vou jogar com a minha família, ou eu vou interagir. Eu uso muito para interagir com as pessoas. Eu vou chamar o pessoal para fazer uma reunião aqui na minha casa, eu vou marcar um encontro em algum lugar. Então a gente precisa entender essa função e ir tirando e modificando. E com os adolescentes e as crianças é mais sensível, porque eles já são mais difíceis de serem moldados, digamos assim. O que a gente precisa muito é ser modelo. Então, assim, o pai e a mãe não querem que a criança use o celular, mas está o tempo todo.
E a criança está. Então, não adianta você querer impor algo para a criança se você não é modelo. Sim. Então, o que é legal? Limitar o tempo de tela, tanto para o adulto quanto para a criança. Fazer um detox em família. Então, eu falo assim, todo mundo no domingo à tarde não usa o celular. Então, a gente vai tirar o celular e a gente vai colocar, né, entretenimento para essas crianças. Então, vai ser um detox em família, vai ser um momento de conexão e vai ser essa substituição. O que você faz quando você não está no celular? E tem que ser prazeroso, porque estar no celular muitas vezes é prazeroso. Então, a gente precisa substituir por questões prazerosas também. Mas sempre conscientizando a criança. Porque não adianta você falar para ele assim, olha, você não pode mais usar o celular. A criança vai olhar e falar assim, tá, mas por que eu não posso? Então, é muito importante a gente explicar, olha, o celular, ele atrapalha na interação social, o celular, ele atrapalha na qualidade do seu sono, o celular, ele pode te dar ansiedade, ele pode estar fazendo você se sentir mal, porque você se compara com a vida de outras pessoas. Então, esse diálogo aberto com as crianças e com os adolescentes, principalmente, ele é muito importante para que a criança vá criando a ideia do porquê que é ruim usar esse uso excessivo. E explicar também a parte positiva. Olha, a gente pode usar as redes sociais para isso, a gente pode usar o computador para isso, para aquilo outro, mas precisa ter um equilíbrio. E aí, quando que a gente consegue começar a observar os benefícios desse detox, principalmente, né, na questão psicológica? É quando a gente começa a ver que aqueles sintomas que você explicou, eles deixam de aparecer? Exatamente. Então, tem algumas pessoas que já vêm fazendo alguns experimentos, por exemplo, de parar de usar a rede social assim, por um período, né? Sim. Fazer o detox, literalmente, das redes sociais. Eles ficam 30 dias sem redes sociais. E eles relatam melhora na concentração, diminuição da ansiedade, uma sensação de leveza no dia a dia, diminuição das preocupações, porque tem gente que fica preocupada em saber o que tem na rede social. E isso gera uma ansiedade que às vezes não teria, né, necessidade. Melhora da autoestima, melhora da autoconfiança, melhora dos sintomas depressivos. Então, o uso excessivo, quando a gente não tem esse uso e a gente vai tirando isso aos poucos, ele vai tendo aí uma melhora significativa, até porque você vai dando significado a outras coisas. E principalmente, eu acho que o que rouba muito a gente é uma questão de você não viver aqui e agora. Então, eles estão vivendo aqui, né? Estão compartilhando, mas eles não estão vivenciando. E isso traz muita melhoria. E aí, como é que a gente faz para a gente lidar com a pressão social? Porque hoje em dia é muito assim, né? Você viu lá em tal rede social o que tal pessoa falou, ou as notícias muitas vezes são compartilhadas por lá, né? Então, como é que a gente faz para lidar com isso? Porque parece que se você não viu, se você não assistiu um vídeo, alguma rede social, você está por fora do que está acontecendo, né? Então, e para isso a gente tem realmente que se conscientizar e que estabelecer limites. E falar para as pessoas, às vezes falar, olha, eu não estou usando por causa disso, estava prejudicando a minha vida. Quando você compartilha isso com as pessoas, às vezes fica mais fácil delas diminuírem essa pressão que ela coloca, né, em você. E você precisa ter muita consciência do porquê você está fazendo aquilo. E acho que esse é o ponto mais importante. Porque o detox, ele é limitado, então você fica ali sem as telas ali por um período e depois você vai voltar. E quando você volta, você vai voltar de uma forma mais equilibrada. É a ideia. Mas durante esse período, é realmente explicar para as pessoas e ter a consciência do que está acontecendo. E procurar fazer coisas, né, que talvez não envolvam a rede social. Por exemplo, se eu fazer uma aula de yoga, a chance de eu sofrer essa pressão é muito menor. Porque as pessoas não vão estar no celular. Então, se eu procurar ambientes onde as pessoas estão interagindo e não mexendo, a chance de você sofrer a pressão é menor. Qual que é o sinal de alerta para a gente perceber que a gente está entrando num quadro depressivo, um quadro ansioso, exatamente por causa da exceção dessas redes sociais, a gente vê uma realidade que muitas vezes não existe? A gente tem que prestar muita atenção em como a gente se sente quando a gente está nas redes sociais. Então, se eu estou ali nas redes sociais consumindo um conteúdo bacana, eu vou me sentir bem. Vou falar, nossa, que legal. Às vezes você está nas redes sociais consumindo um conteúdo legal. Então, várias pessoas te dando dicas, te dando não sei o quê. Mas eu não me sinto bem, porque eu olho todas aquelas dicas e falo, nossa, mas eu não consigo aplicar isso na minha vida. Que é a sensação que a gente tem quando a gente faz a comparação. Então eu olho lá o meu colega que está viajando e falo assim, nossa, mas eu não consigo fazer isso. Nossa, como eu sou ruim porque eu não consigo fazer isso. E a sensação de estar na rede social, ela começa a se tornar negativa. Às vezes a pessoa ela não se sente desconfortável, porque ela está tão acostumada a estar ali que ela não vai sentir o desconforto. Mas depois que ela para de usar, ou mesmo durante o uso, ela começa a se sentir mais para baixo, a autoestima dela começa a ficar, né, mais baixa.
A sensação de ansiedade, então, às vezes tem palpitação, tem falta de ar, só de olhar as redes sociais. Sim. Então, a gente precisa estar alerta a esse tipo de sintoma. E o quanto você tem a necessidade de procurar as redes sociais. Isso também é importante para a gente entender se o seu uso é saudável ou não. Porque, às vezes, a gente não quer usar a rede social, mas a gente pega o celular e a gente abre ela automaticamente. Isso não é uma característica saudável, isso é uma característica de alguém já está propenso ou já está dentro de um vício ali das redes sociais. Então, aí a gente precisa começar a ensinar os jovens justamente isso. Qual é o sintoma? Então, assim, como você se sente quando você está fazendo isso e por que você está fazendo isso? Eu jogo porque os meus amigos todos estão lá. Então, peraí, será que esse é o real motivo? Será que a gente precisa realmente estar online, estar numa tela para ter isso? Você precisa dos seus amigos? É legal, a interação é importante, principalmente para os jovens. Então, vamos tirar eles de lá, vamos reunir os seus amigos aqui, vamos fazer um jogo de tabuleiro em casa. E aí você vai substituindo, né, que é o importante, e ensinando para eles. E mostrando para eles, falando assim, olha só como é legal você trazer os seus amigos aqui, vocês interagirem de verdade entre vocês e vocês poderem jogar aqui também. Não precisa ter essa coisa no online. E explicar para eles também sobre essas sensações que às vezes é normal sentir, mas que existe uma faixa de normalidade. Até aqui, você se sentir mal porque o seu colega fez uma festa e não te chamou, tudo bem, é normal você se sentir mal. Mas você sempre olhar as redes sociais e ficar pior, ou você sempre se sentir mal por estar ali, isso não é saudável. Isso precisa ser conversado. A gente acha às vezes que o jovem não vai entender, que a criança não vai entender, mas eles entendem muito mais do que a gente imagina. E se a gente não conversar, né, a gente acha que, principalmente as crianças e adolescentes, que interação é isso, né? Define somente a isso, a rede social. Tanto que hoje em dia a gente não vê mais tantas crianças brincando na rua como a gente via antigamente, né? Verdade. Então, por isso a importância desse diálogo, de explicar sempre, né? Com certeza. E isso já traz mais uma interação social, né? Porque muitas vezes não tem isso nem em casa. Sim. As pessoas chegam em casa, cada um vai para o seu canto. Então, as crianças, cada um, adolescente, vai para o quarto com o próprio celular ou o próprio computador. O pai fica na sala com o computador ou com a televisão, a criança está no outro canto. E as famílias não interagem mais, eles não têm mais esses momentos de conversa. E esses momentos são muito importantes. Porque o ser humano ele precisa de interação social. E aí, quando eles não têm dentro de casa, eles também vão buscar ali online. E o online talvez não vai ser o mais saudável. Sim, né, com certeza. Júlia, muito obrigada por todas as explicações, né? São coisas simples que a gente pode adotar no nosso dia a dia, mas que às vezes quando a gente ouve alguém falando e explicando, fica muito mais fácil, né? Então, muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada, Júlia. Boa tarde.